Os campos de concentração nazistas são um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Mas por trás dos muros desses lugares, há histórias desconhecidas, detalhes surpreendentes e personagens que marcaram o mundo. Hoje, no Mente Curiosa, vamos explorar algumas curiosidades chocantes sobre esses campos. E no final, uma revelação que vai te deixar de queixo caído. Vamos começar? Adolf Hitler, o arquiteto do Holocausto. Adolf Hitler, líder do Partido Nazista e chanceler da Alemanha, foi o principal arquiteto do Holocausto. Sua ideologia de superioridade racial e antissemitismo levou à criação dos campos de concentração e extermínio. Hitler delegou a execução do genocídio a figuras como Heinrich Himmler e Reinhold Heydrich. Mas foi sua visão distorcida de purificação racial que deu origem à solução final, o plano sistemático de exterminar os judeus da Europa. A obsessão de Hitler pelo controle total e sua retórica de ódio foram os pilares que sustentaram a máquina de morte nazista. O complexo de Auschwitz. Mais do que um campo, Auschwitz não era apenas um campo de concentração, mas um complexo que consistia em 3 unidades principais: Auschwitz I, o campo principal, Auschwitz II Birkenau, o campo de extermínio, e Auschwitz III Monowitz, um campo de trabalho forçado. Estima-se que mais de 1,1 milhão de pessoas, a maioria judeus, foram mortas em Auschwitz. Birkenau era o local das infames câmaras de gás e crematórios, onde milhares de pessoas eram assassinadas diariamente. Tatuagens. A desumanização dos prisioneiros. Os prisioneiros de Auschwitz eram identificados por números tatuados em seus braços. Essa prática começou em 1941 para facilitar o controle dos prisioneiros, já que muitos perdiam peso e ficavam irreconhecíveis rapidamente. As tatuagens eram uma forma de desumanização, reduzindo indivíduos a meros números. Após a guerra, essas marcas tornaram-se símbolos de sobrevivência e resistência. Anne Frank, uma jovem escritora no Holocausto. Anne Frank, uma jovem judia alemã, ficou famosa por seu diário, escrito enquanto ela e sua família se escondiam dos nazistas em Amsterdã. Em 1944, eles foram traídos e enviados para campos de concentração. Anne e sua irmã Margot foram transferidas para Bergen-Belsen, onde morreram de tifo em março de 1945, poucas semanas antes da libertação do campo. Seu diário, publicado postumamente, tornou-se um dos relatos mais comoventes do Holocausto. Experimentos médicos. A crueldade de Joseph Mengele. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, realizou experimentos brutais em prisioneiros, especialmente gêmeos e pessoas com deficiências. Ele injetava produtos químicos nos olhos de crianças para tentar mudar sua cor, e submetia pessoas a condições extremas de frio e pressão para testar os limites do corpo humano. Muitos morreram ou ficaram com sequelas permanentes. Trabalho escravo. A conexão com grandes empresas. Empresas alemãs como a Bayer, Volkswagen e IG Farben usavam mão de obra escrava dos campos de concentração. Prisioneiros eram forçados a trabalhar em fábricas, minas e construções, em condições desumanas. A IG Farben, por exemplo, construiu uma fábrica próximo a Auschwitz para aproveitar a mão de obra barata. Muitos prisioneiros morriam de exaustão ou eram executados quando não podiam mais trabalhar. Os trens da morte. Viagens sem retorno. Os trens que transportavam prisioneiros para os campos eram superlotados e insalubres. As viagens podiam durar dias, sem comida, água ou banheiros. Muitos morriam durante o trajeto, especialmente idosos e crianças. Ao chegarem aos campos, os prisioneiros eram selecionados. Os considerados aptos para trabalho eram mantidos vivos, enquanto os outros eram enviados diretamente para as câmaras de gás. O destino das crianças nos campos. Crianças eram particularmente vulneráveis nos campos de concentração. A maioria era morta logo ao chegar, especialmente bebês e crianças pequenas. Algumas eram usadas em experimentos médicos ou como trabalhadoras escravas. Poucas sobreviveram ao Holocausto, e muitas perderam suas famílias inteiras. A lista de Schindler.
Um ato de coragem. O empresário alemão Oskar Schindler salvou mais de 1.200 judeus durante o Holocausto, ao empregá-los em sua fábrica de esmaltes e munições em Cracóvia, na Polônia. Schindler usou sua influência e recursos para proteger seus trabalhadores, subornando oficiais nazistas e mantendo a fábrica em funcionamento, mesmo quando ela não era lucrativa. No final da guerra, ele compilou uma lista de trabalhadores considerados essenciais para evitar que fossem enviados para campos de extermínio. A história de Schindler foi imortalizada no filme A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg. Após a guerra, Schindler foi reconhecido como justo entre as nações, uma honraria concedida a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Resistência nos campos. A revolta de Auschwitz. Apesar das condições desumanas, houve atos de resistência. Em outubro de 1944, prisioneiros de Auschwitz-Birkenau organizaram uma revolta e conseguiram destruir uma câmara de gás. A revolta foi brutalmente reprimida, mas mostrou que mesmo em meio ao horror, havia esperança e coragem. A libertação. O choque dos soldados aliados. Quando os aliados libertaram os campos em 1945, encontraram cenas de horror indescritíveis, pilhas de cadáveres, sobreviventes esqueléticos e evidências de atrocidades. Muitos soldados relataram que nunca conseguiram esquecer o que viram. A libertação expôs ao mundo a verdadeira escala do Holocausto. Prisioneiros famosos. Vozes que ecoaram. Além de Anne Frank, outros prisioneiros famosos incluem Viktor Frankl, psiquiatra que escreveu Em Busca de Sentido, um livro sobre sua experiência nos campos e a importância de encontrar significado na vida. Primo Levi, químico e escritor, sobreviveu a Auschwitz e escreveu É Isto um Homem? Um dos relatos mais poderosos do Holocausto. Registros nazistas. A burocracia do horror. Os nazistas mantinham registros detalhados de tudo, desde o número de prisioneiros até os bens confiscados. Esses documentos foram cruciais para os julgamentos de Nuremberg, onde líderes nazistas foram responsabilizados por crimes de guerra. Os registros também ajudaram famílias a descobrir o destino de seus entes queridos. A vida após a libertação. O desafio de recomeçar. Sobreviventes enfrentaram enormes desafios após a guerra. Muitos perderam suas famílias e comunidades, e tiveram que lidar com traumas profundos. Alguns nunca conseguiram falar sobre suas experiências, enquanto outros dedicaram suas vidas a educar o mundo sobre o Holocausto. A libertação não foi o fim do sofrimento. Muitos prisioneiros estavam tão debilitados que morreram dias ou semanas após a libertação. Outros enfrentaram doenças e desnutrição por anos. A libertação foi um momento de alegria, mas também de dor, pois muitos sobreviventes não tinham para onde ir ou como recomeçar. A fuga dos nazistas. A conexão com a América do Sul. Após a guerra, muitos nazistas fugiram para a América do Sul, especialmente para a Argentina, Brasil e Paraguai. Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto, foi capturado na Argentina em 1960 por agentes israelenses e levado a julgamento em Israel, onde foi condenado à morte. Sua captura expôs as redes de fuga que ajudaram criminosos de guerra a escapar da justiça. Memoriais e museus. Lembrar para não repetir. Hoje, muitos campos de concentração são museus e memoriais. Auschwitz, por exemplo, recebe milhões de visitantes por ano. Esses locais servem como lembretes poderosos dos horrores do Holocausto e da importância de combater o ódio e a intolerância. Os campos de concentração são um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz de fazer, mas também nos mostram a importância de nunca esquecer. Anne Frank, Viktor Frankl, Primo Levi e milhões de outros nos deixaram um legado de resistência e esperança. E você, o que achou dessas curiosidades? Deixe nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!